Então agora a gente vai estudar um pouco sobre vetores e forças, né? Vamos começar primeiro falando sobre força. Na física a gente estuda o movimento. Nós estávamos estudando o movimento da cinemática. A cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Então o corpo andou, nós calculávamos a velocidade, a aceleração, o tanto que ele andou, mas eu não me importava em saber o que ocasionou aquele movimento. Agora na mecânica, né, dentro do estudo da mecânica, a gente estuda dinâmica. A dinâmica, ela é o estudo do movimento preocupando com o que houve para acontecer aquele movimento, tá? Então, quando a gente estuda a dinâmica, eu preciso falar de força e vetor, tá? Força. O que seria uma força? Força, se eu pego esse apagador, eu estou fazendo uma força para levantar ele, não faço? Se eu quero empurrar um objeto de um lugar, eu também estou aplicando uma força. Então é muito comum no dia a dia nós aplicarmos força para movimentar algum objeto. Então como é que a gente pode definir? Força é uma grandeza física que a gente utiliza ela para colocar um objeto ou alguma coisa em movimento. Vamos falar assim, dessa forma? Se eu aplico uma força, alguma coisa sai do lugar, certo? Então esse é o conceito de força. Para representar força, nós utilizamos o conceito de vetores. Mas o que é um vetor? Alguém sabe me falar o que é um vetor? Vetor, ele é um segmento de reta e ele serve para caracterizar uma força. Por exemplo, um vetor, eu vou caracterizar uma força. Então eu fui lá e empurrei um carro. Mas como que a gente mede força? Qual é a unidade de medida de força? A unidade de medida de força é em newtons, tá? Então eu fiz uma força de 20 newtons. Newtons é a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá. Para me caracterizar uma força, eu tenho um carro aqui, ó. Um fusquinha, tá? Bem feinho. Ó, um fusquinha. E esse fusquinha, ele quebrou. Eu estou fazendo uma força para empurrar esse fusca, tá? Juntou 2 ou 3 pessoas, eu estou fazendo uma força. Esse segmento de reta, que a gente chama de vetor, ele serve para poder caracterizar essa força que eu fiz, não é? Então eu preciso de 3 informações básicas para caracterizar essa força. Quais são essas características? A intensidade, a direção e o sentido dessa força. Tá. O que seria intensidade? Se eu falar que eu empurrei esse carro com uma força de 20 newtons, a minha intensidade seria esses 20 newtons, que é o valor da força que eu fiz para colocar aquele carro em movimento. Então a intensidade, eu digo que é 20 newtons. A direção. O que seria a direção nesse caso? Se ele está na horizontal, se ele está na vertical, se essa força está inclinada. Nesse exemplo, essa força está na horizontal. Então a direção dessa força é horizontal. E o sentido dessa força? O sentido é para onde a minha setinha aponta. Então essa setinha está para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Nesse caso, ela está para a direita, tá bom? Então, com essas 3 características, ó, eu falei a intensidade, que é uma força de 20 newtons, que ela está na horizontal, no sentido para a direita. Vocês percebem que eu consigo caracterizar e entender como que essa força está funcionando? Onde que essa força está aplicada? Se eu falar que eu tenho uma força de 20 newtons na horizontal, para cima, como é que seria? Ela está, na vertical. Ela está na vertical para cima com uma intensidade de 20 newtons. Aí eu consigo desenhar o vetor dessa força. Então o vetor é um segmento de reta que serve para caracterizar uma força, por exemplo. Tá bom? Isso que é um vetor. Se eu tenho uma caixa e essa caixa está muito pesada e eu venho aqui e faço uma força de 20 newtons e essa caixa não se movimentou, ela está parada, eu estou fazendo força, não consigo movimentar ela. Aí eu vou lá e chamo, por exemplo, uma pessoa para me ajudar. Aí vem outra pessoa
e vem me ajudar. Essa outra pessoa faz uma força de 15 newtons. Aí essa caixa se movimenta. Por que essa caixa se movimenta? Porque essas duas forças, vocês percebem que eu estava fazendo 20, a pessoa fez 15. Somando as duas forças, desculpa. Somando as duas forças, eu tenho uma força resultante de 35 newtons. Ou seja, a força é muito maior do que eu estava fazendo sozinho. A partir disso, essa caixa ela começa a se movimentar, porque eu tenho duas forças no mesmo sentido. E agora eu vou dar outro exemplo. Ó. Se eu tenho aqui um grupo de pessoas, nós estamos em educação física, e todos estão brincando de cabo de guerra. Tem 3 pessoas para cada lado, e está todo mundo brincando de cabo de guerra. Certo? Aí eu vou falar que essas 3 pessoas juntas estão fazendo uma força para cá de 20 newtons. E essas 3 pessoas para cá estão fazendo uma força de 30 newtons. Tá? Ó. Então as pessoas estão puxando a corda para cá e as outras puxando a corda para cá. Quem que vai ganhar esse cabo de guerra? Quem está fazendo uma força maior, não é? Então, para onde vai estar a minha força resultante? Ela vai estar para esse sentido aqui, não vai? Ó. Mas qual o valor dessa força resultante? Eu tenho 3 pessoas puxando com uma força de 30 para cá e outras de 20 para lá. A resultante, ou seja, a força que é o resultado dessa interação é de quanto? 10, não é? 10 para a direita, porque 30 menos 20 dá 10. Vocês percebem qual que é a importância do estudo de força e vetores? Eu preciso do vetor para entender como é que funciona o sistema de forças, tá bom? Então, aí na apostila de vocês traz vários exemplos de como que a gente há mais aplicações de força. Então vou pedir para vocês darem uma lida na apostila de vocês, porque essas forças é muito utilizado no estudo da mecânica, da dinâmica em si, tá bom? Porque você não faz lá em matemática, você não faz adição, subtração, multiplicação, que são as operações básicas do cálculo. Aqui você vai fazer também, mas com vetores, tá? Porque eu também posso ter uma caixa aqui, ó, presta bastante atenção. E aí eu estou puxando essa caixa para cá com uma força, e tem alguém ali em cima que está puxando essa caixa com uma força para cá, né? Vou falar que tem uma força aqui de 30 newtons e uma força aqui de 20 newtons. Tem umas pessoas puxando para cá e outras pessoas puxando essa caixa para cima. Onde vai estar essa força resultante? Alguém sabe arriscar? Nessa situação aqui? Aqui eu sei que quando está um para um lado ou para o outro, eu pego o maior menos o menor e descubro a resultante. Quando eu tenho duas forças juntos, eu vou ter uma resultante que é a soma dessas duas forças. E nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ó, a força resultante, ela vai estar aqui, ó, inclinado. E aí a história fica diferente. Porque para eu calcular, eu preciso saber do teorema de Pitágoras, estudar trigonometria, triângulo e tudo mais, que é objeto de estudo mais para frente da aula de vocês, tá bom? Então, nessa situação, a resultante está inclinada para cá, porque tem uma força puxando para a direita e outra para cima. Então, a resultante dessas forças, elas vão estar aqui no meio, tá bom? Então, leiam a apostila de vocês, porque esse conteúdo ele é extremamente importante, vai ser muito utilizado durante o ensino médio inteiro. Vocês vão ver ele no primeiro, no segundo e no terceiro, tá? Então, vocês precisam saber esse conceito de vetores e forças, tá bom? Então, agora podem já fazer os exercícios de aplicação da apostila módulo... Esse aqui é o módulo 7 da apostila de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.